Bem, se for assim, o muçulmano está salvo, o budista está salvo e todos os demais. Os pagãos estão salvos, pois digo que eles podem nos superar em qualquer dia quando se trata de oração, jejum, sensações ou assim por diante. Eles podem nos superar. And salvation does not pertain, or it is not based upon, any other thing but the Word of God. God's got to say so. E a salvação não pertence ou não é baseada em nenhuma outra coisa, exceto na palavra de Deus. Deus tem que dizer que sim. Salvation cannot be based upon any church or any creed, nothing but the Word of God, for it's God's Word. A salvação não pode estar baseada em nenhuma igreja ou nenhum credo, nada, exceto a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus. God's Word is so perfect that not one iota of it will ever fail. All the heavens will fail, the earth will fail. A palavra de Deus é tão perfeita que nenhum jota dela jamais falhará. Os céus todos falharão, a terra falhará. John said on the Isle of Patmos, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven had on just the same. João disse na ilha de Patmos, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas a palavra de Deus seguiu em frente da mesma maneira. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Deus abençoe nossos corações, nossas vidas. Mais uma vez, estamos aí, agradecido, por mais uma semana, mais um dia. E a graça do Senhor Jesus tem dado força para cada um de nós. Estamos juntos mais uma vez nesse final de dia. Vamos agradecer a Ele. Feche os teus olhos e fale com Ele. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito por você nessa semana. Ele andou contigo, Ele te cuidou, Ele tem te abençoado. Estamos aqui nesta noite, então, para nós juntos agradecer a Ele pela bondade, por tudo que Ele tem nos dado e alcançado a nós. Pai, pela graça do Senhor, mais uma vez, nós juntos podemos estar nesse final de dia. Pai, nós queremos dizer mais uma vez para o Senhor, obrigado, Jesus, por essa semana que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado a tua graça, o Senhor tem, Pai, colocado o anjo do Senhor ao nosso lado para nos proteger, para nos guardar. E aqui nós estamos dizendo para o Senhor, Pai, que nós dependemos do Senhor, precisamos, Pai, de um renovo, precisamos, Pai, que o Senhor restaure as nossas forças, acrescente, Pai, a nossa fé aqui nesta noite. Pai, que cada coração faminto, cada coração sedento, Pai, que possa encontrar aquilo que tem vindo buscar, Senhor. Nós confiamos em Ti, esperamos na Tua sublime graça. Te pedimos, Pai, fica conosco, Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Tudo passa, a palavra de Deus permanece. Glória a Deus. Senhor, no silêncio desse dia, peço graça, sabedoria e entendimento. Glória a Deus. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é que eu te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente.
prudente e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Cera meu ouvido a calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja caridoso com bondade. Livra-me dos inimigos e da falsidade. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Neste dia quero sentir sua presença, que o Senhor me dê a sua paciência e acampe o teu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente e compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um, e assim não ver senão o bem em cada um. Amém? Glória a Deus. Assim nós vamos seguindo passo a passo, e Ele dando graça, sabedoria e entendimento para nós. E nós vamos nessa caminhada. Nada vai fazer você parar. Aquele que começou a boa obra no teu coração, Ele é fiel. E Ele vai concluir tudo aquilo que Ele começou. Tem um propósito em cada um de nós. E é por isso que nós estamos seguindo a Jesus passo a passo. Amém? Glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. E desse caminho, ninguém nos tira dessa jornada, dessa caminhada. Glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto
volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se eles cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Atrás não volto não. Amém? Glória a Deus. Deus está contigo nessa caminhada e Ele vai te dar força e você vai prosseguir cada dia olhando para a cruz. Dali você encontra força, graça, ajuda, e é dali que nós nos alimentamos. Glória a Deus. Não temos um outro lugar melhor para nós estarmos, e é no olhar de Jesus que nós encontramos paz. Ali nós encontramos amor. Glória a Deus. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor. É por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo a luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar. E é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. É por isso
a Deus. E é no olhar dele que nós encontramos paz. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com as ofertas nesse momento. E é tão bom chegar no final do dia e nós poder agradecer a Ele e saber que foi Ele que tem nos sustentado até aqui. E Ele dará força para nós continuar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por essa semana, Senhor, ter nos guardado durante o dia, Senhor. Podemos estar aqui essa noite, Senhor. Se estamos aqui, sabemos que foi Seu doce Espírito Santo que tem nos guiado, Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos também, Senhor, pelos louvores que entoamos a Ti. Senhor, assim possa abençoar o Pai a continuação desse culto, abençoando o Senhor, trazendo aos nossos corações a Tua palavra, aquilo, Senhor, que precisamos nos fortalecer, melhorar, Senhor, que o Senhor assim possa nos ajudar, Senhor. Pai poderoso, agora vamos te adorar com as nossas ofertas, que o Senhor assim possa receber a nossa adoração, abençoar o Pai e multiplicar na vida de cada um, pois é para a continuação da Tua obra que te pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar, nos limpar de todo o pecado. Glória a Deus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podem tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terá no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Ou aceita
Glória a Deus. Há poder nesse sangue purificador, esse sangue que limpa, tira toda a mancha, todo o pecado. Queremos estar sendo lavado todo dia, toda manhã. É esse sangue que nos dá força, graça. E sabemos que é uma obra que Ele tem começado em cada um de nós. E Ele colocou o sangue do Senhor Jesus Cristo ali. Então, cada vez que Ele olha para nós, Ele vê o sangue aplicado. Satanás tenta lutar contra isso, mas ele não pode. É uma obra santa do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor. Como um vento impetuoso, como um fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo vão de apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo do fervor. E Jesus está salvando e apagando toda dor do Espírito, batizando. Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo vão te apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando e espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Satanás às vezes tenta impedir a tua caminhada, mas você é uma obra santa do Senhor Jesus Cristo. E Ele pagou um preço muito caro por cada um de nós. E Ele sabia que quando Ele ia atravessar o nosso caminho, Ele sabia que nós ia crer na palavra dEle.
Então Ele colocou ali no nosso coração a semente da fé e nós podemos olhar e saber quem é que está caminhando com nós. Amém? Glória a Deus. Temos aqui aniversariante aniversariante é a irmã Eliane. Agradece a Deus por mais um ano de vida, de vitória, de luta, prova, tribulações, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos pedir para que a irmã passe aqui na frente, nós vamos cantar parabéns. Deus, Pai Santo, vamos nos pôr de pé. A Janete também pode acordar, né? Ela faz completa também domingo. Vamos aqui juntos, então, agradecer a Deus, né, por mais um ano de vida. Deus tem dado graça, vitória, e aqui estamos. Glória a Deus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus abençoe esta nossa oração e dê muita saúde de sua proteção. Aleluias, glórias a Deus, que maravilha, né? Mais um ano de vida, poder dizer obrigado, Senhor, graças a Deus, né? Eu sempre digo isso, eu tenho alcançado, já estou passando dos 70, então já deixei 70 para trás. E a gente pensa assim, eles falam no mundo aí, terceira idade e melhor idade. Bueno, não pode dizer isso por causa que tem dor, tem problema, tem, sei lá. Mas a felicidade e o agradecimento, quando todo isso constrange a gente. Quantos não conseguiram 20, quantos não conseguiram 30, né? E o Senhor foi tão bondoso, né? Todos esses anos, né? E mesmo que seja jovenzinho, cada ano é uma tremenda vitória, né? A gente poder dizer obrigado, Senhor, pela vida aqui na terra. E para nós cristãos, ainda que termine aqui, continua lá, né? Nós somos eternos em nós mesmos já. Nesse lado nós não precisamos contar tempo, porque eternidade não conta tempo. Mas enquanto estamos aqui, ano após ano, é uma vitória, né? Que Deus abençoe as nossas duas irmãs, preciosas irmãs em Cristo Jesus, e que estão aqui para comemorar, para agradecer a Deus, vir no altar, né? Amado Deus e amado Pai, que está essas nossas duas irmãs, Deus Santo e Poderoso, elas estão felizes neste dia, quando estão lembrando tantos anos de vida. Que bom que o Senhor tem sido bondoso para elas, que o Senhor tem dado saúde. Todo esse tempo, o Senhor vivendo, entregando suas vidas para o Senhor, e de um lado contando o tempo, mas do outro lado sabendo que são eternas. O Senhor deu a elas o Espírito Eterno, que a tua unção do Espírito Santo possa estar com elas e elas possam viver longos, gloriosos, maravilhosos anos sobre a face da terra, e depois, Senhor, ir para o milênio. Assim, Pai, nós pedimos a tua ajuda e a tua bênção sobre elas, e as abençoamos em santo precioso nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe. Feliz aniversário. Vamos falar para ela assim: Deus vos abençoe, né? Porque o profeta disse que é o melhor presente que nós podemos dar e não custa nada, né? Só dizer Deus abençoe e desejar no coração. A irmã Elsa está pedindo oração, pois amanhã estará fazendo uma pequena viagem. Aleluia. Que Deus possa abençoar o seu final de semana.
irmão Vantuir está pedindo oração por sua esposa que está bastante gripada. Está aí, irmão? Deus. Aleluia. Então vamos orar pelas pessoas aqui. A irmã Elsa, amado Deus e bondoso Pai. Irmã Elsa, nossa irmã, precisa ir a algum lugar e ela roga a tua bênção sobre ela. Que o anjo do Senhor se acampe ao seu redor e aquele anjo que o profeta disse que cada um de nós tem esteja ao seu lado. Pai, onde ela for, ela possa ser uma bênção. Nós a encomendamos ela em tuas santas e poderosas mãos. Também pedimos, amado Deus, pela esposa do irmão Vantuir, que está gripada, Senhor, está enferma, que o Senhor alivia esses sintomas e faz ela se sentir bem e que o mal vá embora. Pai, nós oramos por estes pedidos, pedimos a tua graça e a tua bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe e vamos então receber o nosso irmão, vai estar nos trazendo a palavra, né? E que eu não... Foi bem interessante, apenas me ligou que estaria vindo, eu disse então, nos traga uma palavra, né? E eu sempre penso, irmãos, que seja lá como for, mas se a coisa é de Deus, eu quero receber o que é de Deus, né? Eu quero ficar feliz, né? Eu penso que Deus tem algo, né? Deus, por nada as coisas não acontecem, né? Deus está no controle de tudo. E vamos pedir que Deus abençoe nosso irmão e aquilo que o Espírito Santo quiser falar através dele aos nossos corações estejam abertos para ouvir a palavra de Deus, né? Sublime graças do Senhor e ao infeliz salvo eu cego fui, mas vejo já perdido ele me achou. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir nós e tem nos trazido até nesse lugar. Há algo, Senhor, preso em nossas almas que tem nos puxado até aqui, Senhor, e essa é a sua graça. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Que a tua presença mais uma vez nos fale o que o Senhor tem nos preparado nesse dia. Tira-nos de cena, pois não há nada em nós e não há nada em mim para entregar aqui nesta noite. Eu sou apenas um vaso em tuas mãos. Mas o Senhor tem prometido, Pai, obras maiores nesse tempo final. E quero ser participante disso, Senhor. Queremos ser participantes disso, Pai. Pois o Senhor tem nos chamado para esse dia. O Senhor tem nos elegido para esse dia. Por isso, toma-nos em tua presença neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a cada um. Que a presença do Senhor esteja com cada um de vós nesta noite. Deus abençoe cada um de vós também. Para mim é uma honra estar nesse lugar. Estou trabalhando em Porto Alegre essa semana e me surgiu a oportunidade de estar aqui. Mandei mensagem para o pastor Eloy e falei, vou estar junto no culto. E ele me chamou para pregar, então nós estamos aqui para fazer o que ele tem nos chamado para fazer. Sou membro do Pastor Neri, em Caxias do Sul, para quem não me conhece. E o pastor Neri também nos manda uma saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um. Eu convido você, igreja, neste momento, para
abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao 15. Hoje nós estamos no dia 31 de outubro, é isso, né? 31 de outubro, comemorando 508 anos da Reforma Protestante, é isso? 31 de outubro, 95 teses que o reformador Lutero, representante da primeira era, da quinta era, colocou aquelas teses naquela porta daquele castelo ali, trazendo a palavra para aquele dia. Isso é maravilhoso, é verdade, Wittenberg, o nome do castelo, né? Isso é maravilhoso, mas a mensagem de Lutero ficou para aquele tempo. Deus tem nos enviado uma mensagem para esse dia. Glória a Deus pela mensagem de Lutero. Glória a Deus pela mensagem de John Wesley. Mas há uma mensagem viva para mim e para ti nesse dia. Não é verdade? Não devemos ficar com o que passou, mas nos alimentar com o alimento da hora, igreja. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao 15. E diz assim: E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com toda a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Quero que você vá guardando os detalhes. Você a betumará por dentro e por fora com o betume. Esta é a forma em que tu farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Bendito Deus, toma-nos, ó Pai, em tua presença, e abra-nos a palavra, que possamos entender o que o Senhor quer nos falar. Unge os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Podemos assentar? Eu gostaria de trazer um tema essa noite. Será rápido, mas o tema é sendo elevados. Sendo elevados em tipos e figuras. Por isso eu pedi para você guardar os detalhes. Aqui está uma história muito conhecida em meio a religiosos, em meio a pessoas que convivem com a Bíblia. Primeiro livro da Escritura, ela abre e conhece a história de Noé. Mas para mim e para ti é muito mais do que uma história. Para mim e para ti é um tipo do que aconteceu naquele tempo. A promessa é para que se cumpra novamente as características do que houve lá. Observe as características nesse dia final. Tipos e figuras. Para mim e para ti ser elevados ao meio somente nesse dia, para esta geração, para esta era, ao meio somente de ser elevados. Como eu falei, não é através da mensagem de Lutero. A luz foi para aquele dia. Não é através da mensagem de John Wesley, mensagem de santificação. A luz foi para aquele dia. Mas há uma mensagem restauradora para esse dia final, o qual tem nos prometido nos restaurar a fé original. Eu quero que você observe isso. Vamos, se você tiver a Bíblia juntamente contigo, vamos para Mateus 24. Mateus 24, versículo 38. Vamos lá.
Eu quero que você vá observando. Mateus 24. Se você achar, você pode dizer amém. Ali, ó. Amém. Viu? Mateus 24, 38. Vamos lá. Pois assim, vamos no 37. E como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé? Para aquela geração, para aquele povo, o povo antediluviano. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Isso é juízo. Isso é juízo, sinal de juízo para esse dia. O que está acontecendo com a geração, com a minha geração, com a sua geração? Pessoas não querem compromisso com Deus mais. Pessoas não querem compromisso com famílias mais. Pessoas não querem compromisso com mais nada. E muito mais do que isso, a pessoa se levantando no meio religioso, não, também, mas dentro do povo que se diz ter ouvido da voz final, negando o profeta, negando sua mensagem, características dos dias de Noé. Aquele povo não apenas negava a família de Noé, não aceitava os seus costumes, mas chegou o tempo em que os seus ouvidos ardiam e não podiam ouvir mais a pregação de Noé. Aquilo incomodava aquela geração. Cada prego que Noé pregava naquela arca era uma pregação. Ei, o dia do juízo está a caminho. A chuva está a caminho. E aquele povo passou 50 anos, 90 anos, 100 anos, 120 anos, negando a mensagem daquele profeta. Mas eu quero dizer para ti, não é porque as pessoas estão negando a mensagem que ela deixa de ser verdade. Não é porque os religiosos dizem, eu já tenho ouvido muito desse tipo de pregação, que esta Bíblia, que esta mensagem deixará de ser a voz final para esse dia. Não importa quantos se levantem contra esta verdade. Não me interessa quantos se levantem contra este mensageiro. É a voz final para esse dia, para mim e para ti. É a voz de salvação para mim e para ti. A mensagem, as 7 eras, a exposição das 7 eras. Mombrana vem e fala que Lutero foi a voz de salvação para o seu dia. John Wesley foi a voz de salvação para o seu dia. Então Elias desse dia é a voz de salvação para esse dia. Crês tu isto? Eu creio nisso. Esta é a voz para esse dia que tem me chamado para fora desse sistema organizacional. Esta é a graça de Deus que tem te elegido. Esta é a voz de salvação que tem te atraído para fora. Sai dela, povo meu. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Noé pregou a verdade quando ninguém queria mais. Uma civilização. Nosso mensageiro vem e diz assim:
A geração mais científica que já houve na face da terra. Geração com conhecimento, com teoria, com versões didáticas daquele dia, conhecendo todas as coisas naturais, mas deixaram passar por alto a voz de salvação de um homem chamado por Deus para construir uma arca para aquele dia, a arca de salvação. Mas, irmão Gisel, não havia outros meios de salvação? Havia outros barcos, mas o único que se manteve em meio àquele juízo foi a arca que Deus mandou Noé construir para aquele dia. Nada mais permaneceu, mas a arca de Noé permaneceu. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Os dias de Noé são exatamente como os dias de hoje. Uma mensagem de advertência. E poucos podem crer nela. Não é assim? Poucos podem crer e aplicar aquilo. Isso é sinal dos mesmos dias de Noé. Não é verdade? Quantas famílias se salvaram? Não quero te assustar, não é isso? Mas permaneça. Permaneça. Fique. Mas eu não estou vendo chuva. Eu não vejo nenhum trovão. Não há sinal de chuva. Mas permaneça. Noé recebeu uma palavra sem mesmo ouvir um trovão, sem mesmo ouvir uma gota de chuva caindo. Ele tomou Deus em sua palavra e construiu a arca para aquele dia. Isto foi a salvação para a sua família. Por isso permaneça. Permaneça confiando. Talvez você não está vendo, mas tenha fé na palavra que Deus tem te dado para esse dia. Tome-o como Noé tomou. Tome-o em sua palavra e permaneça. Noé nunca havia visto chover, mas Deus disse que choveria. A fé, ela não precisa ver, mas ela crê. Aleluia! Oh, que coisa grandiosa! Mas eu quero dizer para ti que esta arca, ela é um tipo da salvação, mas também ela é um tipo seu. Sabia? Deus mandou Noé construir uma arca com 3 compartimentos: inferior, segundo andar e terceiro. O que o ser humano é? Um ser trino. Eu e você, um ser trino. Por que trino? Em nós temos corpo, espírito e alma. A arca, vamos ler aqui para não ficarem em minhas palavras, vamos lá para Gênesis de novo. Gênesis 5, versículo. Isso é para fortalecer a minha e a sua fé esta noite. Aleluia! Está você alegre por ter recebido esta mensagem nesse dia? Vamos para o versículo 16. Em uma janela farás para a arca, e em um côvado acabarás em cima, e a porta colocarás em sua lateral. Ele a farás com 3 andares. Está vendo ali? Inferior, um segundo e um terceiro. Glória a Deus. Quer você saber o que estava nesses andares? Como eu falei, a arca é um tipo de Cristo. É um tipo seu. Eu quero ser salvo. Quer você ser salvo?
Mas observe. Glórias a Deus. Isso não é maravilhoso? A porta da salvação. Havia uma porta. Não havia 2 portas, não havia 3 portas, havia uma porta. A porta para a salvação é um tipo também. A porta para a salvação é Ele. É Cristo Jesus, a porta para a salvação. Animais ferozes, leões, ursos, girafas, elefantes, ao adentrarem aquela porta, sua natureza era mudada. Já não, aquela natureza daquele animal feroz, ele já não ia ferir a ovelha. Glória a Deus. Quando nós adentramos a porta de Jesus Cristo, quando nós adentramos esta porta de salvação, que é Jesus Cristo, João 10:9, eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Glória a Deus. Também João 14:6, Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, quando você entra em Jesus Cristo, sua natureza é mudada, aquela velha vida deixa de existir e passa para uma nova vida, novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia! No primeiro pavimento, naquele andar inferior, ficavam os animais. No segundo andar, ficava sua família, Noé, sua família. Mas havia um terceiro andar. Naquele terceiro pavimento, a presença do Senhor, do Eterno, estava ali naquele terceiro pavimento. Aonde acima havia uma janela somente. Isso é um tipo também para ti. Isso é um tipo para mim. Eu vou chegar nisso. Mas observe. As três etapas da graça é um tipo desta arca. Justificação. Primeiro pavimento. Santificação. Segundo pavimento. Batismo com o Espírito Santo. Mudança de vida. Aonde a presença do Eterno está. Você pode estar lendo isso na mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Você adentra o primeiro estágio daquele grande tabernáculo onde Deus havia falado para Moisés construir. Apenas os sacerdotes adentravam. Primeiro ato. Justificação. O que significa isso, irmão Gesiel? Você reconhecer a sua condição pecaminosa, eu reconhecer minha condição pecaminosa, e adentrar a porta que é Ele, aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e ser batizado nas águas. Santificação, o segundo estágio, ser limpos através do quê? Da palavra de Deus. O segundo átrio, o santo lugar, aonde você adentrava e ali havia os 7 castiçais, os pães da preposição. Santificação, você ser limpo. Segundo estágio, onde estava Noé com sua família. Santificação. Mas é necessário adentrarmos mais além do véu. E além do véu, o que estava além do véu? A arca da aliança. Ali onde estava aquela panela dourada, aonde não era mais necessário o sacerdote acender o fogo, porque ali estava a coluna de fogo acesa naquele lugar, aonde não era necessário repor a farinha naquela vasilha dourada, aquela farinha ela brotava, aquele pão ele brotava no meio daquela arca da aliança, no santíssimo lugar, no santo do santo. E ali é o terceiro estágio daquela arca, aonde a presença de Deus estava e fez com que Noé permanecesse em meio àquele grande caos e não fez aquela arca perecer, porque ele estava revestido, ele estava justificado, santificado e cheio da presença de Deus. Glória a Deus!
esse é o meio, esse é o único meio para adentrarmos as regiões celestiais. Não há outro meio. Mas isso é muito fino, pastor Lói, você sabe disso. Nosso Mombana vem e fala na mensagem de demologia que o hipócrita é capaz de entrar até o segundo estágio. O hipócrita é capaz de ser justificado, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É possível ele adentrar o santo lugar. O hipócrita, ele chega até esse lugar. Sabe você quem chegou até esse lugar? Judas. Porém, ele caiu ali mesmo. Ele não pôde adentrar além do véu. Porque a sua representação estava onde? No inferno. Ele não pôde adentrar além do véu. Por isso esse lugar é para seres predestinados a adentrarem além do véu. E a evidência, observe isso, e a evidência de ter esse batismo com o Espírito Santo, sabe qual é? É correr, é pular, é gritar, é chorar? Não. Não. É reconhecer a sua palavra para o seu dia. A evidência. A evidência. Essa é a evidência. Mas observe, eu não quero me parar nisso. Aleluia. Observe. Eu falei que tudo são tipos para eu e você observarmos. Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca com 3 compartimentos. Inferior, segundo andar, terceiro, faça uma porta de entrada e faça uma janela do lado. No segundo andar, não. Faça uma janela lá em cima. Mas por que uma janela lá em cima? Sabe por quê? Porque enquanto aquelas toras batiam naquela arca, aquele pavor de estar passando em meio àquela situação, aquele caos, para Noé não se preocupar, ele podia olhar, sabe para onde? Para cima. Esse é o meu tipo, é o seu tipo. Quando as tribulações virem, quando as turbulências baterem em sua arca, não olhe para as montanhas, não olhe para as pessoas, não olhe para os acontecimentos, olhe para o alto, olhe para Jesus Cristo, pois de lá veio o socorro. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a verdade. O salmista fala isso. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Observe, tudo são tipos. Você lembra a madeira que Deus mandou Noé construir a arca? Quem lembra? Gofer. Glória a Deus. Para aquele povo científico daquela época, podia ser uma loucura. E era uma loucura. Porque a madeira de gofer, quem conhece madeira aqui? Qual seria a característica da madeira de gofer hoje? Corticeira? Então, para construir uma arca, para colocar animais, 300 côvados de comprimento. É muito grande isso. Naturalmente, cientificamente, analisando, por isso não analise, creia. Não queira explicar tudo, creia. Creia na mensagem. Ah, mas eu acho que não vai suportar essa madeira. Irmão, não é.
Ela é muito fraquinha. Madeira de gofer. Você vai construir uma arca. Talvez se você pegasse para fazer uma repartição no seu quarto, lá seria melhor. Mas não construir uma arca, irmão Noé. Ele mandou eu construir uma arca com esta árvore. São tipos. Aquela madeira era madeira aceitável. Era uma madeira, vou repetir, para você entender. Aceitável. Está você entendendo? Que era uma madeira aceitável. Por que aceitável? Porque nela havia compartimentos para ser preenchida. Ela era porosa. Quer você ser poroso essa noite? Eu quero ser poroso essa noite. Tipos. Era uma madeira aceitável para receber o quê? Aquela resina que vem e adentrou dentro daquelas fissuras aceitáveis daquela madeira e fez ela se tornar uma madeira leve e resistente. A Bíblia fala que ela não foi apenas selada por fora, mas ela foi selada por dentro. Aleluia! Sabe por quê? Para não permitir que o que estava pelo lado de fora adentrar para dentro. E não permitir aquilo que estava dentro sair para o lado de fora. Acho que você não está entendendo. É um tipo meu e é um tipo seu. Observe. Olha que grandioso isso. O que as Escrituras nos dizem para esse dia? Que nós devemos ser selados. Não é verdade? Nós sermos selados. Vamos ler aqui para você entender bem o que quer nos dizer. Vamos para João 14. Quem estiver com a Bíblia, João 14, 17. A ordem de Deus para Noé era para que cortasse a madeira de gofer, esponjoso, fraco, cheio de falhas. Depois, pegasse um betume, que era uma resina, e selasse ela por fora, e selasse ela por dentro. Quer você saber o que é o betume? O betume é o Espírito Santo. Aleluia! A promessa para esse dia, observe, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Ele habita convosco. Quem habita convosco? Emanuel. Deus conosco. Aleluia! E a promessa é apenas por fora? Não. A promessa é estarás em vós habitando. Um selamento por dentro. Muito mais do que Emanuel. É Espírito Santo, Deus em vós. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso para mim e para ti. Não é verdade? Oh, que grande promessa. Aleluia. Que grande características. Quer você suportar as turbulências desse dia? Quer você passar por esta grande turbulência desta era? O único meio é assim. É ser selados. O Espírito dele
vir habitar em ti. 3 características. Por isso nós estamos sendo elevados em tipos e figuras. Noé foi um tipo. E as características são figuras para nós olhar com um olhar profético para as Escrituras e entender a revelação para esse dia. Não é através da revelação. O Espírito que vos fará vencer o sistema denominacional desse dia. É a visão da águia nesse tempo. É a visão profética. Não é outra coisa. Nós sabemos que é o mesmo Espírito, sim. Mas a manifestação é outra. Assim como aqueles 4 cavaleiros se uniram para combater a noiva nesse dia, as 4 unçãos se uniram nesse dia para combater a Satanás nesse tempo. Glórias a Deus. Esta é a verdade. Não há outra verdade. Esta é a única verdade. Tipos e figuras. 3 etapas. Observe. A terra passou e vai passar. Por isso, justificação, santificação e um batismo com fogo. A terra foi justificada neste tempo de Noé. Ela foi lavada, foi batizada nas águas. Crês tu isto? Ela foi batizada. Ela foi santificada. Quando o Filho de Deus verteu o sangue santo nas veias da terra, ela foi santificada por Ele. Mas a promessa é ser batizada com fogo também. Quer você saber que tipo de fogo é esse? Fogo atômico. A terra passará por isso. Pelas 3 etapas. Ela vai passar. Já passou justificação, santificação. E vai passar pelo fogo. Porque em Malaquias diz que os justos pisarão as cinzas dos ímpios. Os santos não podem pisar esta terra incrédula. Não podem pisar da forma que está. Por isso terá que passar por uma limpeza deste pecado para aquela cidade descer e eu e você adentrarmos nela. Glórias a Deus. Noé, a única família. Observe. Noé, a única família que viveu em um velho mundo científico, pecaminoso. Gênesis 6 fala isso. Tem 3 acontecimentos em Noé que nós temos que observar também. Deus é um ser trino. Isso é perfeito para mim e para ti. Deus é um ser trino, mas há 3 acontecimentos que acontecem em Noé que nós temos que observar. Amém? Eu creio que eu não estou falando nada que você não saiba. Amém? Glórias a Deus. Observe. Os dias de Noé foram divididos em 3 etapas. Em 3 divisões. Em Lucas 17:30, diz que assim como foi nos dias de Noé. 3 acontecimentos. Gênesis 6. O primeiro acontecimento. Noé vivendo em um velho mundo. Em um mundo científico. Com grandes conhecimentos. Tecnologias avançadas. E incredulidade. Ímpio. E um povo não aceitável. Um povo que não aceitou a palavra para o seu dia. Primeiro acontecimento de Gênesis 6. Gênesis 7. Noé já não mais no mundo. Já não mais naquele sistema.
Noé já não mais naquela organização. Noé já não mais naquele tempo científico. Mas aonde Noé estava então? Sabe aonde Noé estava? Escondido na arca. Aleluia! É o segundo tipo que nós temos que observar. Noé já não mais naquele mundo científico, mas agora Noé escondido na arca. Noé estava para adentrar em uma transição. E quer você saber o dia que Noé adentrou a arca? Quer você saber o dia que Noé adentrou a arca? Noé adentrou a arca no dia 10 de maio do ano 600. Quando Noé adentrou a arca, as portas se fecharam. As portas se fecharam. Por 7 dias, a arca ficou fechada. Por 7 dias, quem estava do lado de fora, naquele sistema organizacional, naqueles dogmas criados pelos homens, naquelas paixões terrenas, naquelas imundícies terrenas, já não adentraram a arca. Apenas olhavam a arca fechada por fora e diziam: Noé, o que você está fazendo dentro dessa arca? Sai para fora, Noé! Vem conversar conosco! Nós queremos conversar. 120 anos. Aquele povo não se desesperou. Mas em 7 dias, eles começaram a ficar apreensivos. Porque ao olhar aquela arca, eles viam que não havia fechadura pelo lado de fora. Noé então diz assim: Ei, povo incrédulo, eu quero dizer para vocês que não fui eu quem fechou a porta da arca. Não fui eu quem fechou a porta desta arca. Foi Ele, aquele que me mandou construí-la. Ele cerrou as portas. Eu quero dizer que esse dia está à mão. Nós sabemos que a graça, uma hora dessas, terminará para o povo gentil. E quando Deus virar as costas para o povo judeu, gentil, e virar para o povo judeu, já para mim e para ti não haverá mais graça. Já não poderemos mais adentrar a arca de salvação que é Cristo Jesus. Por isso o dia da visitação é hoje, dia 31 de outubro de 2025. Hoje é o dia da visitação. Porque no dia 10 de maio do ano 600, as portas da graça para o povo antediluviano se fechou. Ninguém mais podia adentrar. Noé ficou 7 dias plantado dentro daquela arca. Seu único meio para olhar para fora era olhar para cima. E talvez ele já não via mais aquelas nuvens ainda, ele não estava vendo, mas ele estava crendo. Se encerrando então no dia 17 de maio do ano 600, ouviu-se um trovão. Ei! Ouço um som de abundante chuva. Então veio aquele primeiro pingo de juízo. E começou. Aí não é mais hora de correr para a igreja. Aí não é mais hora de buscar a salvação. Aí não há mais maneiras de ser salvo. Se encerrou a graça.
Se encerrou o tempo de ser salvo para aquele povo antediluviano. E você sabe o que aconteceu. E você sabe o que aconteceu naquele tempo? Noé foi elevado. Mas agora eu quero falar para ti. Porque eu creio que você é um tipo dele também, assim como eu. Aleluia! Noé foi elevado em uma transição a terras cheias de água. A terra cheia de água de destruição. O mundo em um caos. O mundo adentrando em uma morte mundial. Porém, Noé estava sendo elevado para regiões celestiais em Cristo Jesus. Enquanto o mundo estava perecendo, Noé estava em uma transição agora, saindo de um velho mundo para adentrar um novo mundo agora. Isso é eu e é você. Eu quero dizer para ti que isso é um tipo. Mas quer você saber aonde está o tipo perfeito? Quer você saber aonde está esse tipo perfeito? Vamos para Lucas. Lucas 17. Vamos lá. Glórias a Deus. Isso não é maravilhoso? Lucas 17, versículo 26. Olha assim. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhantemente, 28, como aconteceu nos dias de Ló. Aleluia! Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, construíam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Você lembra que eu falei que é um tipo perfeito? Porque eu não quero que você olhe para Ló. Nosso tipo perfeito não está em Ló. É olhar para os dias de Ló. Os dias de Ló, não para Ló. Quem estava nos dias de Ló? Qual era a descendência de Ló? Abraão. Abraão e sua descendência. A promessa era para Abraão. Sai da terra e da parentela, Abraão. Mas Abraão quis levar o sobrinho. Por pouco o sobrinho não perde tudo. Sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela. Tu, Abraão. Mas eu quero que você observe. Nós, o tipo perfeito meu e seu é Abraão. Crês tu isso? Sabe as características de Abraão? Abraão não via. Abraão recebeu a promessa. Porém, ele não viu o filho. Mas ele cria e agia como se tivesse. Amém? Não via, mas cria. Abraão creu e foi justificado pela fé, porque ele creu. Mas nós estamos sendo tipificados em Ló? Não, em Abraão. Quando Abraão recebeu a visita daqueles anjos, Abraão reconheceu que não eram apenas anjos, e também não eram 3 deuses, mas ele reconheceu que um deles era o Senhor. Aleluia!
Tem você reconhecido o Senhor nesse dia? Eu tenho reconhecido a Ele nesse tempo. Enquanto 2 anjos iam visitar Sodoma e Gomorra, a pedido de Abraão. Se você for ler ali, você vai saber. Para salvar a sua parentela. Sabe quem permaneceu com Abraão? Não em Sodoma, não em Gomorra, não naquela cidade qual estava prometida para ser queimada. Abraão estava, sabe aonde? Lá nos carvalhais de Manre. Sozinho, não. Elohim, o próprio Deus, estava comendo com Abraão em companheirismo, enquanto 2 anjos estavam visitando a cidade para ser queimada. Eu quero dizer para ti, antes daquela bomba atômica atingir esta terra, antes daquele homem apertar aquele botão, eu e você seremos raptados desse tempo e seremos elevados a uma terra nova, a um novo lugar, para uma nova terra. Esse é o meu tipo, esse é o seu tipo. Nós estamos em companheirismo com o próprio Deus nesse dia. Esse é o maior mistério desse tempo, Paulo tem nos dito. O maior mistério deste tempo que nos foi revelado. Qual mistério, irmão Paulo? Cristo habitando. Oh, aleluia! Cristo habitando em ti. Cristo habitando em vós. A esperança da glória. Por isso eu e você estamos em companheirismo com Elohim nesse tempo. Enquanto Sodoma e Gomorra, Laodiceia, está preparada para o fogo, eu e você estamos sendo preparados para sermos raptados. Aleluia! Isso não é grandioso? Isso é maravilhoso, não é verdade? Que segurança nós temos nesse dia? Semente eleita. Semente predestinada por Deus. Semente elegida por Ele. Desde antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Ele te elegeu para esse dia. Por isso eu digo que você não está aqui por um acaso. Por isso que você não está congregando nesse lugar por acaso. Por isso você ouviu esta mensagem nesse dia final. Não foi acaso que te chamou. E que eu e você não venhamos a nos conformar com a condição do mundo. Não. Não se conforme. Não se conforme. Nós não somos aqui. Por isso nós não nos conformamos com a condição terrena. Nós sabemos que o pecado está abundando por todos os lugares. E se não bastasse, ele tem adentrado em nosso lar. Mas eu quero dizer para ti, não se conforme com a sua condição também. Busque mais do Espírito Santo. Busque mais da revelação. Porque o avivamento desse dia é a revelação da verdade final para esse dia. Mas, irmão Gisel, e o avivamento prometido, grande, estrondoroso, aonde todo mundo vai ver? Você lembra daquele pequeno soldadinho em Gales? Aonde pessoas foram buscar um avivamento? O grande avivamento de Gales. O grande avivamento de Gales. Foram atrás de grandes templos, grandes tabernáculos, grandes multidões, pessoas fervorosas, talvez saltando, pulando, falando em línguas. Mas ao adentrar naquele lugar, foram em busca daquelas ruas galesas, em busca do grande avivamento de Gales. Chegaram até um soldadinho, onde estava na esquina, assobiando. O Salvador está aqui.
Falaram: soldado, aonde se encontra o grande avivamento de Gales? Talvez eles procurando grandes tabernáculos, grandes templos, grandes pastores, grandes mestres, grandes líderes religiosos. Sabe o que ele disse? Eu sou o avivamento de Gales. O avivamento de Gales está aqui. Eu quero dizer para ti, o grande reavivar desta mensagem está aqui. Está em minha vida. E tem que estar em ti também. Porque é muito mais do que pulos, muito mais do que gritos, é revelação, é saber quem você é. O mundo não sabe de onde ele veio, mal sabe por que está existindo, e tem dúvida se vai ter um céu, e tem dúvida se vai ter uma nova terra. A revelação desse dia, ela trouxe para ti, sabe o quê? Identificação. Ela te mostrou, sabe o quê? Uma origem. Ela te mostrou de onde você veio, como foi gerado, por quem foi gerado. Te mostrou a tua manifestação nesse tempo. Te mostrou para o que você foi chamado. Te mostrou para o que você se manifestou nesse dia. Mostrou para ti o que você devia aceitar, sabe por quê? Porque eu e você era característica daquela madeira de gofer, onde nós estávamos aceitáveis para receber algo, e nós recebemos nesse dia. Por isso você sabe quem você é nesse tempo. Eu quero dizer mais que isso. Você sabe para onde você está indo. Você é um povo, um sacerdócio eterno, que tem um destino eterno. Satanás não pode tomar isso de você. Satanás pode tomar família, ele pode querer tomar filho seu, mas a revelação ele não tira de você. Ele não tira a sua característica, ele não tira a sua identidade, ele não tira a sua filiação. O seu Pai eterno, você nunca irá perder, porque você sabe quem é Ele. Não é verdade? Assim como você sabe quem é seu pai, você sabe quem é sua mãe. Também no espiritual, você sabe quem te gerou. Você sabe como você foi gerado. Isso é revelação. Isso é identificação. Você está identificado com a igreja? Não. Você e eu estamos identificados, sabe com quem? Com Cristo. Já não somos aquela velha criatura, mas novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, isso é maravilhoso! Grande é o nosso Deus. Eu quero ler com você apenas os 3 parágrafos da mensagem. Nas asas de uma pomba branca. Observe, eu vou encerrar com isso. E as nuvens começaram a vir. As chuvas começaram a cair. Os canais de esgoto começaram a encher. Romperam-se fontes do abismo. Todas as fontes expeliram suas águas. Por fim, as pessoas entraram nas casas, subiram em cima, buscando meios de salvação. Mas a velha arca estava no mesmo lugar. Depois de um tempo, quando havia suficiente de água em volta, ela começou a subir. Subir cada vez mais. As pessoas batiam nas portas e gritavam, mas não adiantava. Não adiantava. Noé não conseguia abrir a porta. Deus a fechou. Lembra que eu falei? Não foi Noé que fechou, foi Deus. Deus é o único que pode abri-la. Assim é com a nossa arca, Jesus Cristo. Deus abriu a porta para nós no Calvário. Ele a fechará tão certo quanto abriu. E flutuou, e subiu mais, e mais, talvez 1.600 metros acima do topo da terra.
quando esta terra estava se desviando do caminho, da sua órbita normal, e deu voltas e voltas, e troncos e árvores, acima das montanhas e tal, balançando por 40 dias e 40 noites. E quando o vento começou a diminuir, a ira de Deus é terrível. Seu amor é puro e divino. Sua ira é tão divina quanto o seu amor. Pois ele tem de julgar, porque ele é juiz, ele é legislador, e lei sem penalidade não é lei. Portanto, deve haver uma penalidade para a lei. E se você transgride as leis de Deus, é aí que paga a penalidade. Observe, agora notamos que depois de Noé estar flutuando lá em cima, sem dúvida, com enjoo, por causa de todos aqueles estrondos e estalos, a ira de Deus destruindo e acabando com tudo, e gritos e tal, então começou a se acalmar. Nada acontecia. Dias se passaram, nada acontecia. O suprimento de comida para os animais e tal estivesse acabando, nada acontecia. Será que não posso ver lá fora? Noé pensou. A arca foi de tal modo construída, quando se estava dentro dela, só havia uma janela e ficava bem no topo. Não se podia olhar pelos lados, não se podia olhar em outra direção, a não ser para cima. É assim que a arca, Jesus Cristo, é. Você não pode olhar para o próximo, não pode olhar para nada além de Cristo. Quando está na arca, pois só há uma porta, e ele é essa porta, do qual falamos. Você tem que ficar olhando para cima, porque aquele que lança a mão do arado e chega a se virar para trás, não é digno do arado. Convido você a ficar de pé neste momento. Tem você ouvido a palavra nesse tempo? E eu convido você a levantar as suas mãos. E se houver alguma coisa que esteja te ferindo esta noite, se houver algum tronco, se houver algum animal ferido, porque muitos animais não adentraram também a arca, muitos morreram. Espíritos carniceiros talvez bateram contra a arca, talvez espíritos estão combatendo contra ti esta noite, talvez Satanás tenha se levantado contra ti para te assustar, porque Satanás, eu quero dizer para ti, é um blefe. Satanás é um blefe. E se houver alguma coisa que esteja batendo contra a sua arca nesta noite, eu quero te lembrar quem foi que ordenou a construção da arca. Ele te capacitou para passar. Ele te capacitou para ser elevado. Ele te ordenou para ser transferido de um velho mundo para um novo mundo. Você foi predestinado não para ficar em Laodiceia. Você foi predestinado para sair de Laodiceia. Eu não sei se há pessoas que ainda não foram batizadas. Se há pessoas que não foram batizadas, a oportunidade está à mão. Talvez você esteja vendo em casa, domingo pela manhã esteja aqui no culto e peça o seu batismo o quanto antes. Receba o Senhor Jesus Cristo em sua vida como seu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo para ser salvo. Mas se você está sendo atormentado, se você já foi batizado, se você já recebeu o selo do Espírito Santo em sua alma, e você está sendo atormentado por espíritos,
Eu quero que você levante suas mãos neste momento. Eu quero dizer que a autoridade do Espírito Santo está nesse lugar. Há uma atmosfera muito grande nesse lugar. E essa atmosfera é a atmosfera de libertação. É a atmosfera de identificação. Que fará com que todo espírito contrário seja abatido esta noite. Fará com que esta mamba seja amarrada esta noite com o poder da palavra. Vamos orar. Bendito Deus, como é maravilhoso pertencer a Ti. Como é grandioso pertencer a Ti nesse dia final. O mundo não tem Te visto. O mundo não tem conseguido Te olhar, pois o Senhor está se manifestando em simplicidade nesse dia. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu grandioso amor, há um povo nesta cidade que tem podido Te olhar. Tem um povo nesse lugar que tem conseguido olhar para Ti e Te aceitar. Mas, Senhor, há espíritos talvez que estão atormentando. Nós não sabemos que tipo de doença, de enfermidade. Mas, Pai, Tu o sabes. Tu conheces. Ó Deus, e Marcos 16 está em operação esta noite. Marcos 16 está em operação esta noite. E nós estamos pregando da Sua palavra. E o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios e espíritos. Por isso, Senhor Jesus Cristo, superabundou a Tua graça. Aonde estava esta enfermidade, neste momento, vá cura sobre eles. Pai eterno, seja com cada um esta noite. Te agradecemos por essa grande oportunidade que o Senhor nos tem dado. Toma-nos em Tua presença e nos dirija-nos para aonde o Senhor quer nos levar. Na Sua perfeita vontade, nos colocamos a Teu serviço todos os dias. Toma-nos em Tua presença. Cada pessoa, cada criança, cada jovem, Pai eterno, que ainda não pôde ver, olhar para Ti, que os seus olhos espirituais sejam abertos neste momento. Que os seus ouvidos espirituais sejam abertos neste momento para ouvir o Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Recebemos com carinho, agradecemos que Deus usou o irmão e continue assim, firme e posicionado para a palavra de Deus, né? Deus abençoe e Deus recompense, né? Nós vamos fazer mais uma oração e logo o irmão Fernando estará assumindo, agradecendo umas coisas assim gloriosas. Ele disse que nós já sabíamos tudo isso, mas eu tenho que reconhecer que tem coisas que se abriu, né? Que é tão bom, né? Olharmos os tipos em tudo. Deus disse para Moisés, ele disse, faça segundo o modelo do céu, né? E quando foi para fazer nós, ele disse, faça eles segundo o modelo do céu. Qual é o modelo do céu? É a sua palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostei muito da madeira de gofer com resina. E quem é do interior como eu, que foi da roça, o irmão Luiz, os companheiros aí, conhece, por exemplo, o angico, o pessegueiro, são árvores que, inclusive, do pinhilhote estão tirando também, né, no interior aí, árvores assim dessa grossura, penduram canequinha. E aquilo vai escoando para dentro
Gente, você precisa ver o que é aquilo de pão de seco, porque além de ser duro, é flexível. Aí está uma propriedade interessante, né? E nós temos que ser duros quanto à palavra e sermos flexíveis também em relação aos nossos irmãos, em relação à obra, em relação a tanta coisa, né? Deus nos ajude com as cabeças inclinadas. Pai Santo, Deus de poder, de amor, foi tão bom ouvir a Tua palavra e ela nos revela, nos dá graça. E lhe agradecemos que somos constituídos desta maneira. Senhor, só nos fez madeira de gofer, Deus, e verdadeiramente precisamos deste Espírito Santo. Precisamos deste bom Espírito de Cristo. Ó Deus, que nós verdadeiramente recebamos, Senhor, aquela força, aquele poder do alto para resistir as águas deste dia, Senhor, porque águas são povos, são pessoas, são mundo aqui ao nosso redor, Senhor, tão cruel, Senhor, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, mas dentro dessa turbulência, dentro deste grande oceano chamado mundo, há um povo que está flutuando, um povo que tem se alojado na arca, está escondido em Cristo, esperando aquele grande momento, Senhor, de depois da purificação desta terra, poder estar, Senhor, na ceia das bodas do Cordeiro e retornar para cá quando tudo estiver renovado. Quando tudo, depois de ser queimado, tudo florescerá novamente e o milênio estará estabelecido aqui, Senhor. Esta é a nossa esperança. Por isso nós estamos aqui, ouvir a Tua palavra, entrar em Cristo, Te adorar, ser abençoados e levar em nosso coração esta bendita segurança eterna. Assim pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. O Fernando deu sinal aí de encerrarmos, né? Deus abençoe cada um de vocês e que possam sair daqui felizes e abençoados, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.